Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora mais uma entrevista ao vivo aqui no Jornal Diário do Alto Vale. O convidado desta quarta-feira é o presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, mais conhecida como FEUESC, o rissulense Giovanni Nascimento, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa situação dos hospitais diante do agravamento da pandemia. Giovanni, a situação tem se complicado muito nos últimos dias. Vemos que hospitais de várias regiões do estado, praticamente todas, já estão aí com quase 100% de lotação dos leitos de UTI. Como é que a federação tem visto essa situação, esse agravamento aí da situação? Boa tarde. A FEUESC tem acompanhado para e passo todo o desenrolar do andamento da pandemia, até porque nós temos lá junto ao governo do estado uma cadeira cativa no COIS, né, que é o Centro de Operações Especiais de Combate à Covid, e nós temos enxergado assim com muita preocupação, porque no início se falava numa primeira onda, no pico, depois se falou numa segunda onda, no pico novamente de contaminação, e o que a gente entende é que não houve primeira onda nem segunda onda. O que está acontecendo é uma falsa impressão, né, na população, sobretudo, de que o vírus deu uma acalmada. E, na verdade, não deu. Né? Até pela vacina, muita gente se engana, acha que começou a vacinação, a situação está mais tranquila, não transmite mais tanto, né? Então está tudo liberado. Exatamente. A pandemia nunca esteve num grau tão acentuado de crescimento como agora nos últimos dias. Né? Então, se existe uma época de pico da pandemia, não foi a do ano passado, né, do início desse ano, nós estamos vivendo agora. Né? Nas últimas 24 horas, só aqui em Rio do Sul, nós tivemos 36 casos confirmados. Nós temos a UTI do Hospital Regional Alto Vale, do Hospital de Ituporanga, do Hospital de Ibirama, todas elas operando com capacidade máxima. É importante que o governo faça a sua parte, e está fazendo, os hospitais a sua, e também está fazendo, a população entenda que nós estamos vivendo uma nova realidade. Não adianta pensar que com a vacina as coisas vão se acalmar, vão se resolver, porque não vão. A vacina não está aí para promover a cura, mas sim para amenizar o efeito dos pacientes que contraírem o vírus. Então é muito importante que a população comece a entender e fazer também de forma maciça a sua parte, que é a do obedecimento das regras dispostas pelo governo estadual, pelo governo federal e pelos governos municipais, no sentido de higienização de mãos, distanciamento social, abrir mão de alguns eventos coletivos, porque a gente sabe que esse vírus se transmite de forma muito acentuada quando há uma aglomeração de pessoas em um determinado local. E isso já está muito claro e disposto para todos. O difícil é que, às vezes, ninguém quer entender. Inclusive, muitos médicos têm comentado aí nos últimos dias, em diversas entrevistas para a imprensa, que no início, ou enfim, desde o início do ano passado, a maioria das internações eram realmente de grupos de risco. Hoje em dia não se tem mais uma faixa etária estabelecida, né? Muitos jovens dando entrada com quadros graves na UTI causados por complicações da Covid. O problema da contaminação por faixa etária e da contaminação dos jovens nesse momento atual é justamente em função das festas, das aglomerações, né, dos eventos sociais, clandestinos ou não, que estão acontecendo em todo o estado e por que não dizer em todo o país. Né? Existe hoje um foco acentuado lá na região oeste. Existe em Florianópolis, na região da Grande Florianópolis, existe aqui no Alto Vale, em função também, né, da migração dos pacientes de leitos de UTI Covid de uma região para outra, porque nós não podemos entender o Estado como uma região ou uma macro-região da Foz do Rio Itajaí, da Grande Florianópolis, da região oeste, do Planalto Serrano. Não, nós somos um Estado. E o Estado, né, existe no Estado um número de leitos de UTI Covid, de enfermaria, para atender a população. E é óbvio que quando saturar em uma região, vai passar para outra.
Prova disso é que até semana passada nós estávamos aqui no mapa de contaminação na cor laranja e passamos agora para vermelho. E se você for analisar, no final de semana que vem, sábado, vai passar o estado inteiro para vermelho. Hoje só uma região em laranja, né? Inclusive região carbonífera lá de Criciúma, outras cidades ao redor. Exatamente. Por quê? Porque ela também, né, faz parte do estado e se tem os seus leitos de UTI com menos utilidade, vão começar a transferir, a migrar pacientes para lá também, porque o que importa é tentar se salvar a vida de alguém, né, que esteja aí precisando de um leito de UTI. E na sua avaliação, a saúde aqui de Santa Catarina, ela vive realmente um momento de colapso diante desse cenário? Não entendo que seja um momento de colapso ainda, né, mas sim um momento de muita atenção, e isso o governo do estado, né, tem mostrado, tem demonstrado, tem chamado a população, né, para que tome esses cuidados, porque a situação tende nos próximos 15 dias a agravar um pouco mais. E nós já estando aqui no limite de uso das nossas UTIs, em todo o estado, fica difícil de atender toda a população. Não adianta se pensar que, então vamos abrir novos leitos de UTI, Covid, nos hospitais públicos e nos privados também. O problema não está em abrir o leito físico, está exatamente em se encontrar os profissionais, médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, toda aquela equipe que compõe, né, uma equipe de UTI para atender um paciente. Isso nós não temos encontrado e sempre tivemos dificuldade, desde o início da pandemia, encontrar esses profissionais que se disponham a prestar este serviço. E é importante também salientar que todos os profissionais, indistintamente de qualquer que seja a região, a gente já tem visto que estão trabalhando à exaustão. Há um ano, contas, praticamente. No dia 17 de março, nós já estaremos completando um ano, né, da oficialização da pandemia no estado de Santa Catarina. Pois é, o governador sinalizou, inclusive ontem, aí o aporte de 600 milhões para a abertura de novos leitos de UTI na rede privada, mas como você mesmo comentou agora, né, talvez esses leitos não sejam possíveis, né, de ser abertos, todos eles com esse valor, justamente pela falta de profissionais, né? Esses 600 milhões se destinam à manutenção dos leitos existentes e abertura, né, de alguns outros leitos. Nós vivemos hoje num regime de exceção, onde não se faz necessário o cumprimento de algumas regras ditadas pela Anvisa para a abertura de novos leitos de UTI. Como eu já falei anteriormente, o problema não está no espaço físico, isso se arruma. O problema está em se encontrar a equipe profissional para gerir os leitos. Santa Catarina já ultrapassou 7 mil óbitos por Covid. Qual a avaliação de vocês da federação desse número, né? É um número muito alto, apesar de todos os esforços, né, de todos os hospitais, de todos os profissionais de saúde, e realmente não há muito o que se fazer se a população não contribuir, né? Não há regra que funcione, por mais restritiva que seja, se a população não contribuir. Realmente, o número é expressivo, né? Porém, é preciso que se fale também que o estado de Santa Catarina é um dos estados que tem uma das menores taxas de letalidade. Então, se percebe, né, que as nossas equipes médicas, né, de profissionais de saúde trabalham bem, e muito bem, com relação à busca, né, da cura de cada um dos pacientes que procura uma equipe de saúde, um hospital. Entretanto, é importante que a população, eu volto a insistir, que a população se conscientize que nós estamos vivendo uma nova realidade. E nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Por quanto tempo? Não sei. Porque não se vai terminar com a pandemia de uma hora para outra. A gente percebe lá na Europa, lá na África, que passa e daqui a pouco volta, e passa e daqui a pouco volta, e aqui também. Por quê? Porque cada vez que existe o afrouxamento das regras, o vírus ataca com mais força. E aí tem mais um grande problema, né? Que são essas novas variantes que estão surgindo e com a taxa de transmissibilidade do vírus muito maior do que lá no início da pandemia.
Só para a gente finalizar, então, essa nossa conversa sobre a situação da pandemia aqui em Santa Catarina, a situação dos hospitais, o que a FEUESC pretende daqui para frente? Vocês têm algum posicionamento, têm alguma demanda para levar junto ao governo do estado ainda ou não? O que se pode falar em relação a isso? Olha, é importante salientar que, como já falei anteriormente, nós temos lá uma cadeira junto ao COIS, no governo do estado, e todas as demandas, né, que são emanadas dos hospitais da rede privada para o governo do estado estão sendo atendidas, na medida do possível, né? Só para que todos entendam, a rede hospitalar privada e filantrópica no estado de Santa Catarina responde por 70% dos serviços de saúde prestados para o estado via SUS, né? Os outros 30% são dos hospitais públicos que pertencem ao governo do estado. Então, nós não temos muito do que reclamar do governo do estado, né? O que nós temos realmente é que todos, governo, hospitais e população, nos abraçarmos e realmente darmos um fim, né, nessa pandemia. E de que forma? Só unidos e todos com foco no cumprimento das regras, porque senão, pode ter certeza, é uma guerra perdida. Tá certo, então. Obrigada, Giovanni, pela entrevista. Giovanni Nascimento, presidente da FEUESC, falando da situação da pandemia, né, o posicionamento da federação em relação a essa situação da pandemia aqui no estado de Santa Catarina, que tem se agravado, como nós vamos mostrando aí diariamente com diversas notícias. Fica também o alerta e o pedido à população de que contribua realmente, porque só dessa forma, como o Giovanni falou, e também como outras entidades, autoridades e médicos têm falado, é a única forma, né, de deter essa contaminação. A qualquer momento a gente volta com outra entrevista aqui no Jornal Diário do Alto Vale. Enquanto isso, fique ligado nas nossas redes sociais e também acompanhe a nossa edição impressa. Até lá!